Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Paz do Senhor, amém? Meu Deus, estou feliz em poder estar nesta igreja. Este nome não me é estranho, né? Eu ainda, quando estava no Brasil, eu pastorei uma igreja na cidade de Mandaguari, e daqui foi um casal para lá, talvez você conheça, né? Socinha e Vanessa. Vocês já passaram por aqui. Eu me lembro que eles falaram sobre esta igreja, né? Tiveram tempo com o pastor Kobayashi, que é batista. E é interessante que um dia agora, pastor, eu creio que um dia o pastor vai pegar na Itacona. É amém, né? Foi uma palavra profética, uma confirmação de uma profecia que Deus já tinha falado há muitos anos atrás. Graças a Deus, eu louvo a Deus aqui pelos obreiros, né? Quero até de antemão pedir perdão aqui, porque eu sou ruim de gravar nome. O único nome que eu gravei aqui é o pastor Daniel. Amém, pastor Daniel? Então os demais, ao pastor vice-presidente desse ministério, Deus abençoe sua vida. Ao pastor presidente, né? E eu o conheci também, e uma alegria. E também um simpático ali, um amigo. Eu conheci ele por máscara, né? É uma bênção, Deus abençoe. Uma figura, o homem de Deus, amém? E quando passar por Maringá, vai dar um contato lá que é de Deus, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem os seus meios de trabalhar. Você pode dizer amém? Era para mim estar mais cedo, nós atrasamos um pouquinho, né? Nos perdoe, mas estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, dos pastores que ministraram antes aqui o nosso horário, que ministrou antes do nosso horário. Deus abençoe, tá? Por esta própria movida pelo Espírito Santo. Bem, Deus abençoe. Queridos, eu trago aqui um abraço da minha esposa, né? Onde eu estou. Eu sempre mando um abraço dela, a pastora Flávia, uma pessoa de Deus que tem sido uma bênção na minha vida. Ela ficou lá em Maringá, né? Ela tem os compromissos lá também. Maringá, Paraná, Brasil. Para quem não conhece. Louva a Deus também pelos irmãos aqui da Batista Renovada que estão aqui. Deus abençoe. Pastora Luci, Deus abençoe, tá? Acompanhando os irmãos. Muito obrigado. Amém? Queridos, vamos à palavra de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. E o texto que eu gostaria de ler para juntos nós meditarmos encontra-se na segunda carta que Paulo escreveu ao jovem pastor, ao pastor Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 9 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Irmãos, eu estava me aguentando ali na hora da adoração. Eu não sei se me deu vontade de correr, me deu vontade de pular, me deu vontade de chacoalhar, né? Porque adorador é assim, ele é movido. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus é único, ele habita em minha vida, na sua vida. Por isso não tem nacionalidade, não tem descendência, não tem nada aqui, né? Possa fazer, não termos essa comunhão. Pelo contrário, o Espírito Santo nos une e somos um só povo, uma só família. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Verso 9 a seguir, assim diz o texto bíblico. Verso 9 do capítulo 4, 2 Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, algumas traduções dizem, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Senhor, usa-me aqui conforme a tua vontade, Senhor.
Nós somos apenas um vaso para ser usado, Senhor. Ó Pai, somos apenas um canal aqui. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de fazer tudo aquilo que o Senhor queira. Em nome de Jesus, eu lhe peço, usa-me pelo teu amor, a tua infinita misericórdia e a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode ficar à vontade, tome o assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero a sua atenção por alguns minutos, porque nós vamos falar algo interessante aqui. Você sabe muito bem que tem pessoas que eles começam bem, né? Tem pessoas que começam bem e tem um final ruim, né? Porém, existem pessoas que fazem o inverso disso. Pessoas que começam talvez ruim, talvez mais ou menos, porém eles terminam bem. E é interessante o texto que nós lemos, porque nós encontramos aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está em um dos últimos dias da sua vida. E nós sabemos que o apóstolo Paulo nos tem, ou nos deixou, uma história, um legado muito lindo, de um homem que desafiou, de um homem que em prol do Evangelho, ele atravessou fronteiras. O homem que viveu a sua vida para o Evangelho. O homem que foi açoitado. O homem que não temeu os momentos que Deus o enviou. O momento em que Deus designou, ele sempre teve sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E então Paulo, como um exemplo para nós de missionário, ele então agora está preso em Roma. E quando Paulo está preso em Roma, ele está aqui preparando para poder escrever esta carta ao jovem pastor Timóteo. E na segunda carta desse texto que nós lemos, Paulo estava ali naquele momento. E naquele momento eu entendo que Paulo estava passando por uma situação complicada. E por ele passar por esta situação complicada, Paulo começa a ler, Paulo começa a lembrar daqueles que foram seus amigos, daqueles que muitas vezes na caminhada esteve do seu lado, que muitas vezes na caminhada o apoiou ministerialmente falando. Mas como você entende, você pode me entender nesta noite, pessoas muitas das vezes eles falam, pessoas muitas das vezes nos decepcionam. Pessoas muitas das vezes que nós até confiamos ou acreditamos, caminha conosco durante um período, está do nosso lado, e quando menos imaginamos, essas pessoas até estavam caminhando bem, essas pessoas até estavam bem, porém agora elas começam a falhar na sua caminhada. E o que espanta é que muitas dessas pessoas partem pelo caminho ruim. E eu encontro aqui Paulo quando faz um relatório, quando ele fala sobre essas pessoas, ele começa a lembrar de um homem, que o primeiro nome, ele diz aqui, olha, ele dizendo para o jovem pastor Timóteo, para o pastor Timóteo, ele está dizendo, venha ter comigo depressa. Eu vejo aqui nessa expressão o desespero de Paulo. Eu vejo aqui nessa expressão Paulo precisando de alguém para estar ali juntamente com ele, trazer algumas coisas que ele precisava. Mas nesta conversa Paulo aqui está dizendo, sabe por quê? Porque Demas me desamparou, Demas me abandonou. A primeira personagem que aparece nesse texto que nós lemos é este homem, por nome de Demas. E Demas deixa uma história aqui ruim, porque o texto bíblico diz que Paulo assim expressa, Demas me abandonou. Por que Demas abandonou? Porque o amor que Demas tinha era pelo presente século. Automaticamente Paulo está dizendo aqui que Demas havia se desviado, literalmente se desviado, porque a expressão, quando ele diz amando mais o presente século, está dizendo aqui, aquele que começou lá, ele parou no meio da caminhada. Paulo está dizendo aquele a qual caminhou com o tempo, ele desistiu no meio da caminhada.
caminhada. Eu encontro na Bíblia Sagrada alguns momentos em que Demas aparece, ou alguns textos em que Demas aparece. E o primeiro texto que nós encontramos aqui encontra-se na carta de Paulo a Filemão, lá no verso de número 24. E este Demas é falado ou chamado de cooperador. Então a sua trajetória, em primeiro lugar, ele aparece como cooperador. O que é um cooperador? É aquele que está auxiliando, aquele que está cooperando com o ministério ou do lado do apóstolo Paulo. Mas a segunda vez em que aqui aparece este homem também por nome de Demas, nós encontramos aqui na segunda vez, lá na carta em que Paulo, lá na carta em que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4 e verso 14, dizendo assim: Lucas, o médico amado, em Demas envia a saudação. E pela segunda vez Paulo chama Demas apenas de uma pessoa comum. E na última vez que Paulo lembra deste nome é no texto que nós acabamos de ler, quando diz assim: olha, Demas me abandonou. Então entenda uma coisa: no final da carreira que Paulo está ali, no final da sua carreira, Paulo lembra de Demas como alguém que o abandonou. Mas não é sobre este homem que eu quero falar. Não é sobre este homem que começou e poderia, quem sabe, descrever uma história linda no seu ministério, mas o final do seu ministério foi o final de alguém que abandonou, amando mais o presente século, amando mais o presente século. Mas eu quero falar de uma outra personagem entre todos os nomes que Paulo cita no texto que nós lemos em 2 Timóteo 4, do verso 9 a seguir. Eu encontro aqui, lá no verso de número 11, Paulo dizendo: Lucas, ele está comigo. Mas não somente isso, Paulo diz: agora eu lhe peço, traga-me Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Paulo é útil para o ministério. Agora preste atenção, que eu quero me prender aqui sobre este homem, sobre este personagem chamado Marcos. Aleluia, porque ele foi útil para o ministério. O que o Espírito Santo manda dizer para esta igreja nesta noite, que aqui existem pessoas e você está no meio delas. Você é útil para o propósito de Deus na face da terra. Você é útil para o tempo presente de Deus neste país, nesta cidade. Será que nós temos pelo menos meia dúzia de pessoas que podem dizer: Senhor, eu sou útil sim, Senhor. Eu posso ter começado mais ou menos, mas eu estou aqui, Senhor, e serei útil nesta noite para o plano de Deus sobre esta cidade. Quando Paulo diz: toma Marcos e traze-o, porque ele é útil para o meu ministério. Escute aqui, a história de Marcos, ou João Marcos, não começou neste dia. A história de João Marcos começou em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o verso 1. Na primeira viagem missionária em que Paulo está se preparando para viajar, o texto bíblico diz, lá no versículo de número 1 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o Senhor dizendo assim, através do Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Porém, no verso 1 diz que a igreja que estava em Antioquia, havia muitas pessoas, havia doutores, havia pessoas que ali estavam reunidos. E estas pessoas que ali estavam reunidos, o texto bíblico diz que eram pessoas que oravam, pessoas que buscavam a Deus. Agora imagine só, estas pessoas orando, estas pessoas buscando, e então veio o Espírito Santo de Deus, aleluia, e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho os chamado. Eu encontro aqui agora ali Barnabé e Saulo se preparando para esta primeira viagem missionária. Agora ouça-me, por favor, neste contexto histórico, quando a igreja está se preparando para a sua primeira viagem missionária, agora estão se preparando para sair, e a Bíblia diz ainda neste mesmo capítulo, lá na frente, ele diz assim: elevaram João Marcos como cooperador e levaram Marcos como seu auxiliar. Interessante que aqui começa a carreira deste homem, aqui começa o ministério deste homem. Mas escute-me aqui, por favor, existem pessoas que começam bem e terminam mal, porém existem pessoas que começam mais ou menos e terminam de forma excelente. É isso que
importante que eu e você venhamos começar bem e terminar excelente. Deus não te escolheu para você parar no meio da tua caminhada. Deus te chamou para você chegar até o final. João Marcos sai com eles na sua caminhada. Agora prestem atenção. Nesse mesmo capítulo, o texto bíblico relata que quando eles chegam em uma altura da sua caminhada, quando eles chegam em uma altura, eles agora estão enfrentando as suas primeiras batalhas. E lá então estava João Marcos com eles. E lá no mesmo capítulo de número 13, lá no verso de número 13, a Bíblia diz que quando eles partem de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram até Perge, lá na região da Panfilha. Mas João Marcos, apartando deles, voltou para Jerusalém. Eu encontro aqui o primeiro fracasso na vida de João Marcos ou de Marcos. Por quê? Porque ele desiste no meio da caminhada. Sabe o que é isso, irmãos? Nem sempre o fato de desistir na caminhada quer dizer, escute isso aqui, quer dizer que Deus não pode dar uma nova chance. Deus pode dar uma nova oportunidade para aqueles a qual o Senhor tem propósito nesta vida. E eu venho aqui profetizar nesta noite e dizer: é uma noite oportuna de Deus para mim e para você neste lugar. É noite em que a porta da oportunidade está abrindo sobre esta casa. O Espírito Santo está falando fortemente ao meu coração, porque tem pessoas que adentrou aqui e caminhou um pouco, e as lutas da sua vida, as frustrações da sua vida, fez com que você parasse no meio da caminhada, fez com que você pensasse: não adianta eu continuar, não adianta eu ir. Por quê? Porque você se decepcionou. Mas Deus me traz hoje aqui para dizer para você: é um novo tempo de Deus na tua vida, e Deus vai completar, Deus vai te levantar novamente, Deus vai chacoalhar a nossa vida nesta noite, e nós vamos sair aqui com uma visão nova, pensando novo. Aleluia, para a glória e honra do nome do Senhor. Marcos desiste na sua caminhada. Mas eu quero que você olhe para o teu irmão e diga para ele: a desistência nem sempre é um sinal de fracasso. Se você tiver disposição para tentar de novo, Deus vai segurar a tua mão e dizer: eu estou contigo, meu amigo. Eu estou contigo, meu filho. Vai, tu quer ver, vai, abandone, quer ver, e a machia, Tem gente que desiste e acha que tudo acabou. Tem gente que desiste e fala: não adianta mais, eu decepcionei uma vez. Muito bem. Barnabé e Saulo, e depois chamado Paulo, nessa primeira viagem, terminam a sua caminhada, cumpre aquela viagem missionária. E de repente eles resolvem partir para a segunda viagem missionária. Eles voltam novamente e vão eles para a sua segunda viagem missionária. E lá no capítulo de número 15, lá no verso de número 36, o texto bíblico diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos tornar novamente visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus, para ver como eles estão. Verso 37, Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desta Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora.
e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Porém, Barnabé leva consigo João Marcos ou Marcos, e então eles navegam para Chipre. O fracasso passado de Marcos, a sua desistência naquela primeira viagem, fez com que criasse uma situação entre Barnabé e Paulo. Barnabé olha e fala: vamos levar João Marcos. Quem sabe Paulo olhava e dizia: não, ele fracassou na primeira viagem. Quem sabe Paulo olhava: não, por que nós vamos levar alguém que é desistente? Qualquer líder, qualquer pastor, ele repensaria duas vezes em dar uma outra oportunidade para alguém que não tinha completado algo que começou. Paulo falou: não, vamos levar esse camarada. Barnabé, natural de Chipre, chamado Filho da Consolação, um homem de um coração enorme, um homem que, quando alguém questionava a respeito de Paulo, de Saulo, se tinha transformado ou não, ele acolheu. Quando a igreja de Antioquia começa, lá no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, Barnabé, com essa sensibilidade espiritual, com esse coração que vai, ele vai avisar Paulo, e estava distante, e traz ele para Antioquia, traz ele, Saulo, para Antioquia. Então esse homem tinha um coração grande, e ele olha e diz: Paulo, vamos levar assim Barnabé. Isso fez com que criasse uma contenda entre os dois. Nessa situação, agora eles se dividem, e Barnabé abraça João Marcos e diz assim: Deus tem plano na tua vida. Chamado pequeno é fácil. Deus não é Deus que começa e para pela metade. Deus é Deus que começa a obra e termina. Eu quero que você seja profeta de Deus e diga para o teu irmão: o que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar e concluir na corrida. Vamos crer nessa palavra profética. Diga amém. Barnabé acreditou no ministério de João Marcos. Falou: não, vamos contigo, vou contigo, vamos nessa, vamos embora. Ele viaja, e Barnabé tem a segunda oportunidade. Irmãos, irmãs, servos do Senhor, filhos do Altíssimo, não perca a segunda oportunidade na tua vida. Deus é um Deus que dá oportunidades novas para nós. Existem oportunidades que elas são ímpares. Deus dá a oportunidade, e se nós abraçarmos ela, com certeza vai haver retomada dos projetos de Deus na tua vida. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Isso me faz lembrar de uma parábola linda que Jesus contou. Jesus conta uma parábola lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, no verso de número 6 a seguir. Ele fala sobre uma figueira. E ele, contando a parábola, ele diz: olha, certo homem, ele tinha um pé de figo, ou uma figueira plantada, preste atenção, no meio da sua vinha, do seu parreirá de uvas. Eu não sei se aquela árvore nasceu ali por um acaso, mas ela estava plantada. Jesus, contando a parábola, diz: e o dono da vinha foi buscar fruto no pé de figo. Chegou lá, olhou e não tinha nada. Olha o que a Bíblia diz. E não achando, ele disse ao viticultor: eis que há 3 anos eu procuro
trabalhar e não acha. E qual era a ordem do dono da vinha? Faça o seguinte: corta ela. Corta ela. Porque ela ainda está ocupando espaço inutilmente, não está produzindo nada. Quando o dono da vinha dá esta ordem, estava ali o viticultor, o que zelava, o que cuidava. E ele olha e diz assim: não, deixa mais este ano. Aqui está falando de oportunidade. É mais um ano. Olha para o teu irmão e diga assim: só mais um ano. É o espaço de tempo oportuno de Deus para começar ou para continuar investindo e trabalhando. Mais um ano. Sabe por que ele diz a história? Deixe mais este ano. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte: eu vou escavar e colocar esterco, colocar adubo no pé. Só mais esse ano. E se caso ela não der fruto, e se ela não frutificar, depois então você pode cortá-la ou pode arrancá-la. Oportunidades Deus dá. Nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aquela figueira poderia ser cortada naquele ano, naqueles dias. Porém, alguém intercedeu por ela, o viticultor. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite? O Senhor Jesus está intercedendo por mim e por você nesta noite, dizendo: eu vou investir nela, eu vou escavar, vou colocar adubo, vou colocar esterco, porque este ano é ano de produtividade, este ano é ano de começar a produzir. O que o Espírito Santo vai fazer eu não sei. Ele pode trabalhar de várias formas, ele pode te encher, ele pode te mover, ele pode te chacoalhar. Deus pode nos conduzir a uma situação para trabalhar conosco, mas a oportunidade de Deus para mim e para você nesta noite não vai passar batido. Eu e você vamos receber aquilo que Deus tem para nós, se você hoje entender o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Aleluia, você pode aplaudir, aplauda Jesus. Essa parábola fala aqui da oportunidade. E João Marcos teve a segunda oportunidade. Você acha que João Marcos ficou com ressentimento, dizendo: não, Paulo não quer que eu vá, eu não vou nem te acompanhar porque Paulo não quer. Mas ele continua ali a caminhar. Ele aproveitou a oportunidade. Surgiu a oportunidade, o que ele fez? Abraçou. Quando ele abraça essa oportunidade, nós encontramos aqui Deus trabalhando através da vida de Marcos. Deus trabalhando através da vida de Marcos. Deus trabalhou de tal forma na vida desse homem, preste atenção, que quando Paulo escreve aqui, Paulo lembra de João Marcos. Se na segunda viagem Paulo havia olhado para ele e não aceitado que ele estivesse junto naquela segunda viagem missionária, lá no final Paulo lembra dele. Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite? Sabe qual é a palavra de Deus? Se você persistir, se você não desistir, você será lembrado. Isso é Deus, eu vou repetir novamente. Se você continuar caminhando, você vai ser lembrado. Mas para você ser lembrado, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Para nós sermos lembrados, nós temos que estar segundo o propósito e a vontade soberana de Deus. Deus honra, ou Deus abençoa a vida de
João Marcos que ele ia lembrar. E naquele momento Paulo olha e diz assim: traga-me agora João Marcos ou Marcos, porque ele é útil para o ministério. Você está me entendendo? Você pode dizer amém? Começar bem, continuar bem, melhorando e terminar bem. Começar bem, você pode, quem sabe, segundo algumas circunstâncias, você pode até fracassar. Você pode até desistir por causa, quem sabe, de alguma coisa. E fez com que você parasse. Porém, você não pode deixar de acreditar que o Deus que começou, Ele é fiel para te conduzir até o fim. Porque um dia, Paulo, quando mais precisou, dizendo: eu estou lembrando de alguém que é útil para o ministério. Eu estou lembrando de alguém que agora, aleluia, a sua história será de forma diferenciada. E a partir de agora, Paulo está dizendo: olha, traga-me aqui, porque ele é útil para o ministério. O reconhecimento pelo trabalho virá se nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Deus está dando oportunidades. E eu vim aqui com esta palavra profética para dizer para você: Deus me trouxe hoje aqui para poder relembrar que Deus é um Deus de oportunidades. Não importa se você fracassou na tua caminhada, não importa se alguma coisa aconteceu durante esse tempo, esse período, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui, está mandando eu dizer para pessoas que adentrou aqui, que você chegou hoje aqui, e você, quem sabe, veio arrastando, dizendo: eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou chegar aos meus propósitos de vida, ou aquilo que Deus falou que ia fazer através da minha vida. Mas eu venho lhe dizer aqui: o Deus da aliança, o Deus que cumpre promessa, o Deus que fala, aleluia, pela sua palavra, está aqui esta noite, está mandando eu lhe dizer: não importa o jeito que você começou, importante é o jeito que você vai terminar. E hoje é o dia da oportunidade para você mudar a tua história e dizer: eu preciso aproveitar esta oportunidade. O Espírito Santo está aqui esta noite para poder investir na tua vida, para poder injetar na tua vida. A parábola que nós contamos diz que aquele vinhateiro que cuidava diz: eu vou injetar no pé ou nessa figueira, eu vou cavar em volta, vou derramar aqui adubo. Sabe o que é isso? Aleluia, o Espírito Santo trabalhando na tua vida. E esta noite é a noite da oportunidade. Eu quero pedir permissão para o pastor, para mim fazer uma oração. Chamado e quer me fácil. João Marcos começou bem. No meio da caminhada, eu não sei por quais razões que ele desistiu na primeira viagem missionária. Quem sabe foi por causa das circunstâncias da luta, que ele viu que o negócio não era fácil. Mas depois ele teve uma oportunidade. E o que ele fez? Ele abraçou ela. Ele disse: não, eu vou aproveitar. Isso mudou a história deste ano. João Marcos foi lembrado. Marcos foi tão ativo no seu ministério que ele escreve o Evangelho de Marcos. Ele não foi testemunha como testemunha popular. Alguns dizem de si, porque ele ainda era jovem e pôde ver alguns dos feitos de Jesus. Mas não foi um dos discípulos que ele esteve. Mas ele teve o cuidado de escrever o Evangelho de Marcos. Sabe o que eu quero que você entenda? Se hoje nós confiarmos em Deus, se você acreditar em sua palavra e suas promessas, Deus pode fazer algo sobrenatural na tua vida. E você ser levantado como um canal nesta nação. Porque aqui existem muitas pessoas que podem fazer a diferença dentro desse país.
levar este evangelho aos 4 cantos deste país e ser usado tremendamente por Deus para este ministério, para este propósito, aleluia, para o reino dos céus. Eu quero orar por você. Quero convidar, por favor, se coloque em pés. O Espírito Santo está aqui. Se você for tocado por Deus, você vai sair do teu lugar. Você vai vir aqui à frente. O Senhor está abrindo uma oportunidade grande nesse país. O Japão é um país que o Evangelho está crescendo. O Japão é um país que irá sobressair e ainda será celeiro para o mundo. A potência que ele é, que este país é, não é só potência econômica, mas será uma potência nas mãos de Deus. É o Espírito Santo quem toca em tua vida nesta noite. E se você for tocado, só você sentir de Deus, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orando aqui. Eu gostaria que o louvor, amém, tirasse o louvor. Aleluia. Esta noite é oportuna de Deus nesta casa. Existem candidatos aqui que escreveram as suas histórias até aqui. O Espírito Santo está falando, eu vou investir em vocês. Eu vou levantar. Eu vou mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. Enquanto o louvor louvar aqui, você vai sair do teu lugar. E diante do altar de Deus, você pode dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mas existem aqueles que têm sensibilidade à voz de Deus. Existem aqueles que aceitam o seu chamado. Aleluia. O vento me guiou. Aleluia. A visão que mudaria. É o propósito de Deus para a sua vida hoje. Minha história, minha vida. Vai dar mais ficar e abandonar. Com suas mãos escreveria. O Espírito Santo está aqui. O seu Aleluia. Vai haver despertamento. com a brasa do altar. O pecado com seu sangue. Será que nós temos João Marcos? Os meus lábios, o Senhor Testificar. Senhor, eis-me
beleza da sua santidade. Fale com o Espírito Santo, fale com o Senhor agora, aí onde você está. Comece a adorá-lo, comece a adorá-lo. A unção aqui que está capacitando você. Você vai levantar deste lugar, não vai ser mais a mesma pessoa. O Espírito Santo está tocando, o Espírito Santo está restaurando, está dando força para você. Você pode ter fracassado, mas esta oportunidade você abraçou, e lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer. Senhor, ó Deus, eu oro que a tua presença, Senhor, ó Pai, que já está sendo manifesta de uma forma sobrenatural. Senhor, capacite esta vida, Senhor. Ó Pai, que ao sair daqui, Senhor meu Deus, esta pessoa saia mudada, transformada, restaurada, e adquira, Senhor, força, Pai, para continuar caminhando, sabendo que o Senhor, ó Pai, sustenta, que o Senhor ajuda, que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos ajuda nos momentos difíceis, Senhor. Ah, Espírito Santo, obrigado por nos dar uma nova oportunidade. Esta oportunidade, Senhor, porque queremos ser melhor. Esta oportunidade, Senhor, abraçamos porque queremos, Senhor, que amanhã seja melhor do que ontem, que depois de amanhã seja melhor do que amanhã. Nós queremos, Pai, cada dia mais melhorar e ser, Senhor meu Deus, aleluia, Senhor, ó Pai, uma potência nas tuas mãos para impactar esta geração, para mudar, ó Pai, a história, Senhor. Ó Deus, usa-nos, Senhor, usa o Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nesta noite, nós te exaltamos, nós oramos e abençoamos a cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos o milagre, Pai. Senhor, meu Deus, nós te pedimos para que o teu nome seja exaltado neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Queremos te exaltar, Senhor. De quebrar barreiras. Você crê que Deus tem poder de mudar histórias? Prepare, porque a sua história vai ser mudada. Eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo e dizendo para você que abraçou esta oportunidade que o Senhor abriu nesta noite para nós. A sua vida não será mais a mesma. Só te resta agora adorar e dizer sim que Ele é poderoso.
assim, não desista. Diga para ele, não desista. Fala para ele, Deus está com você nesta caminhada. Ainda que muitos não acreditam em você, Deus acredita em você. Deus acredita tanto em você que Ele levantou alguém ali do teu lado agora. Essa pessoa está dizendo, vai em frente. Deus levantou um Barnabé do teu lado dizendo, eu acredito no propósito de Deus na tua vida. Deus levantou alguém do teu lado para dizer, eu creio no plano de Deus. Deus levantou alguém aqui para sustentar, para dizer, Deus é contigo, para dizer, não desista, não desista, creia, não curta, ameaça. abençoe a sua liderança. Que Deus continue a prosperar cada dia mais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu louvo a Deus por esta igreja tão abençoada. Eu me sinto como se estivesse na minha própria igreja. Porque o carinho, o amor, o afeto que vocês têm é muito especial. Obrigado, gente. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.